demonstra a nossa admiração e o nosso respeito pelas mulheres. Boa. Isso eu demonstro através de atitudes ao longo de todo o ano. E se você, meu amigo, foi um babaca o ano inteiro e agora está distribuindo flor e bombom, saiba que você não engana ninguém. Isso só mostra que realmente você é babaca e que você não entende nada sobre elas. Bom dia, Mariana Spinelli. Bom dia, Às vezes Mari eu te Pereira. odeio, mas às vezes você é bom, sabia, Bruno Vicari? Obrigado. Tome essa lacrada na abertura do Sport Center. Eu lacrei mesmo? Foi bem, Bruno Vicari. Obrigada mesmo, Obrigado. tá? A minha intenção era essa. Não, mas é no bom sentido. Mandou muito bem. Obrigada por falar o que a gente fala e às vezes não escutam, né? Bom dia, Bruno. Bom dia, fã do esporte. Bom dia, dupla. Bom dia também para as mulheres que acompanham o Sport Center. Estão sempre ligadas, mandando mensagens aqui pra gente. Mário Marra, Muito como bom está dia. o seu coração? Pro final de semana? Ele Sempre fez preparado exame, pra, fez exame assim, ontem. Como tá a sua escala, como tá não sei o quê. Falou uma coisa pessoal, eu até olhei pra baixo. Será que tá, né, alguma coisa? Tá batendo, né? Tá batendo, espero que sim. Bom dia, Mariana Pereira. Bom dia, Mariana Spinelli. Bom dia, Bruno Vicari. Bom dia, fã de esportes. Meu coração tá mais apertado mesmo com essa Last Dance. Eu não queria que fosse assim, né? Queria que eles seguissem por mais tempo. Mas Klopp e Guardiola devem dar o último abraço. A gente vai falar sobre isso mais tarde. Aproveitando um pouquinho da carona, o Bruno já falou muito bem. Só duas coisas. Duas coisas. Somente duas. Oportunidade e respeito. Nada mais. Não precisa dar forra. Não precisa dar forra. Não precisa dar bomba. Oportunidade e respeito. Muito bem, Mário Marra, muito obrigada. Mari Pereira, suas palavras, bom dia pra você. Tudo bem, minha amiga? Bom dia pra você, Bruno, Marra, fã de esportes que nos acompanha. Muita coisa pra gente falar no dia de hoje, né? Tanto do futebol brasileiro, quanto um beijo para as mulheres que, de alguma maneira, aqui a gente tenta representar e contribuir um pouco mais para nossa causa e também para o desenvolvimento da sociedade. E não é à toa que hoje tem seleção feminina também no Sport Center. E olha, eu tô vendo uns posts de uns clubes que eu tô só assim, ó. Beleza. Vai me avisando qualquer coisa. Valeu, top. Vai de arrasta. Obrigada. Daqui a pouco tem muito, então, da seleção feminina também pra gente comentar. A decisão no domingo, mas, claro, a gente começa também o nosso programa mostrando a Copa do Brasil e tudo o que aconteceu ontem em São Januário. Tinha muita gente por lá, a festa antes do jogo enorme. E aí o jogo, claro, teve muita emoção. E o jogo já começou com o Galdames abrindo o placar para o Vasco, Mari Pereira, 1-0. Pois é, e a gente vai ver um Vasco muito forte no primeiro tempo. A gente vai ver um Vasco muito bom. Segundo o Emiliano, o melhor do ano, né? E aí as coisas mudam. Pois é, o Vasco começa com muita intensidade, fazendo já os seus gols. Parecia que ia estar... controlado, Mário Marra? Eu não senti isso. Não? Logo depois que fez o primeiro gol, quase tomou o gol de empate, inclusive. Tomou um sustinho. Não, um sustão. Chegou na cara do gol e o Todinho perde o gol. Eu acho que ontem foi um grande jogo do Água Santa. É que a gente já vem destacando, né, Marra, sobre como... não é à toa que é vice-campeão paulista também, é um projeto que... Esse ano não tá bem, né? Mas ontem fez um jogo que o Vasco permitiu em algum momento. A gente tá vendo os melhores momentos e o jogo foi tão agitado que quase todos os melhores momentos com gols, né? Gol, né? Só tem essa finalização ali do David que o goleiro do Água Santa fez essa bela defesa. Depois deu um esporro em todo mundo, né? Então, e aí na sequência, né, Mari, já tem outro gol então pra gente ver e foi justamente o gol da virada do Água Santa lá em São Januário. Parecia tudo definido, Mari. E lá já quase finzinho de jogo, né? 43. Passou das casas dos 40, exatamente. Mas o Vasco foi buscar erro defensivo do Água Santa. O Piton sobe sozinho e a bola também do Paiê, né? Certinho na cabeça. O Água Santa reclama dessa falta no Léo, né? Supostamente o CH. A falta que origina a cobrança. E aí foi uma loucura, né? Porque aí o clima ficou muito pesado, muita confusão. Já tinha sido na hora do gol do Água Santa, na hora que tem o empate, então tudo descamba. O Marcos Braz do Vasco desce pro campo. Tem um tanto de confusão ali à beira do gramado. O pessoal, a turma do deixa disso. E, Mário Marra, isso culminou em 16 minutos de acréscimo, um momento importante do jogo também, né? Isso aí, assim, o calor ficou maior do que deveria. Eu vou destacar aí o Ramon Dias. Quando estava todo mundo brigando e alguns comemorando, né, logo depois da classificação nos pênaltis. Olha lá, ó. Ele foi embora pro vestiário. Vai pra lá, me segura, me empurra, depois... Isso é chilique, né? Gente, isso aí é muito histérico. chato. Nossa, histéricos. Isso aí é Tudo louco. E aí sobrou pra todo mundo, né? Aí era o pessoal tentando afastar. E eu gosto da polícia parada ali, dando uma olhadinha, olha. Olha lá. Briguei. O pessoal da galera. reportagem Eu não também. gosto de nada disso. Aí depois, no final do jogo, depois quando a partida terminou, depois os pênaltis teve mais, tá? E a gente vai mostrar isso também. Mas as cobranças, tá? Então o Paiê marcando para o Vasco da Gama, belíssima cobrança, né? E aí... Jardim pegando, né? O Léo Jardim bem, né? A bola do Piton também foi certinha no cantinho.
cobranças de pênaltis que... Nossa, essa aí eu achei que a minha esposa quase perdeu, hein? Aí tem o Bruno Mezenga perdendo e o Verratti marcando. O Vascão está, então, classificado. Bom, muita coisa pra gente ouvir, então, também depois do jogo. A gente acompanha. Acho que fizemos os primeiros 45 minutos melhores de que a gente está acá em Vasco. E depois aconteceu que quisimos entrar em um jogo que a gente falou que não tem que entrar, que es en el de golpe a golpe, y después hacemos un segundo tiempo totalmente diferente, nos gosta. Entonces, la clasificación está bien, mas a gente tiene que mejorar y tenemos que mantener ese primer tiempo durante los 90. Entonces, no ficamos, nós como entrenadores no ficamos contentos. Siento tampoco que hemos sufrido mucho, no sé, recuerdo el partido con Fluminense en Maracaná, que quizás ellos tenían la posesión de la pelota, pero nosotros no sufrimos y merecimos ganar nosotros el partido. Entonces creo que el equipo está siendo competitivo, estamos tratando de armar un equipo ganador y nos sentimos bien de esta forma, así que vamos a seguir por este camino. Bom, falaremos sobre as nuances desse jogo. Quase afundou em o Vasco no primeiro e a diferença também no segundo tempo nesse jogo contra o Água Santa. Olha só, no primeiro tempo os números foram bem melhores, né? Em termos de finalizações certas, obviamente gols marcados, finalizações sofridas, aí ficou até equilibrado com a segunda etapa. Mas aí em finalizações certas e em gols, o Vasco acaba cedendo um empate, a virada e quase se complica nessa fase da competição. Talvez por isso também aquela declaração do Emiliano falando sobre esses tempos distintos. E aí eu já vou chamar o Cícero Melo para entender se o vascaíno está comemorando a classificação ou se ele está ainda assustado com o risco que correu em Cícero. Bom dia para você, Bruno, para as Mares, para o Mário Marra e para o Fã de Esporte, especialmente o torcedor Cruz Maltino. Nós estamos aqui na porta principal de São Januário, Avenida Roberto Dinamite. A verdade, o torcedor do Vasco não está comemorando, não. O torcedor do Vasco está respirando aliviado, porque o Vasco podia ter ficado fora da Copa do Brasil logo na segunda fase. Foi um sufoco, a verdade é essa. O Vasco tomou um gol que o tiraria da Copa do Brasil aos 42 minutos do segundo tempo, numa virada, vencia por 2-0, sofreu a virada por 3-2 e só foi empatar nos acréscimos com o Lucas Piton aos 47. E aí veio os pênaltis e tem que dar graças a Deus a ter um goleiro como o Léo Jardim, que tem feito a diferença. Defendeu um pênalti, ainda viu uma bola bater na sua trave, o Vasco ganhou de 4-1 nos pênaltis. Se classificou para a terceira fase da Copa do Brasil, fato, viu, companheiros e torcedor Cruz Maltino, que não acontecia desde 2021. O Vasco, nos últimos anos, vinha sendo eliminado da Copa do Brasil logo nas primeiras fases, na primeira ou na segunda fase. Então está classificado. Com o prêmio de ontem, R$2.205.000, já tem um acúmulo aí, acumulado de R$5.400.000 por ter chegado à terceira fase. Só vai conhecer o seu adversário depois que acabar todos os jogos da segunda fase. Aí vai acontecer um sorteio na sede da CBF. Vasco agora vira a chave e já tem a semifinal do Campeonato Carioca. Jogo no próximo domingo, é o primeiro confronto contra o Nova Iguaçu. O primeiro jogo vai ser domingo às 6h30 da tarde no Maracanã. O de campo é do Vasco. O Vasco foi terceiro, Nova Iguaçu segundo. Então o Nova Iguaçu leva vantagem de jogar por 2 resultados iguais. O segundo jogo vai ser no sábado, dia 16 de março, sem local e horário definidos. O Nova Iguaçu é que vai escolher o local do segundo jogo. A se lamentar tudo que aconteceu durante e depois do jogo, brigas entre torcedores ali na arquibancada, quando saiu o terceiro gol da equipe de São Paulo. Alguns torcedores começaram a quebrar o alambrado de vidro. Aí outros torcedores, com medo de o Vasco perder o mando de campo por muitos jogos, como já aconteceu no Campeonato Brasileiro passado, agrediram esses torcedores, partiram para a briga. Esses torcedores brigaram também com os seguranças, uma confusão danada quando acontece sempre isso aqui em São Januário, quando os jogos são tensos, polêmicos e com viradas assim em cima da hora, a situação fica bem difícil. A gente volta daqui a pouco, mas vamos ficar por aqui, acompanhar esse debate aí, porque tem muita coisa para falar, né, gente? Tem, Cícero, e a gente vai falar 2 vezes sobre o Vasco. Agora, para a gente começar, um pouquinho sobre os números do Payet e do Verratti em 9 jogos da temporada. Então, o Payet com 2 gols e 5 assistências, a tela vai mostrar os 2 principais jogadores aí do Vasco, acho que também o Piton entra nessa conta, né? E o Verratti aí com 6 gols e 2 assistências. Então, eles se servindo e procurando dentro de campo e marcando os gols. Bonita a tela, hein? Bonita. A arte, não é? Vou enquadrar aí Design. no meu
Quarto. Fecha as costas com essa... Dependendo do desempenho até o final da temporada, pode ser. Ô, Marra, mas a gente viu na tela ali os números do primeiro e do segundo tempo também. Você disse que, na verdade, não foi, porque na própria coletiva eles falam que acham que foi o melhor primeiro tempo do Vasco e depois a coisa desandou o pior segundo tempo. Como que você fez a avaliação do campo antes da gente ir para a confusão? Eu acho que, assim, eu tenho medo dessa conclusão, assim, de que foi o melhor primeiro tempo. Eu não achei mesmo. É? Sim. Achei que assim, o Vasco poderia ter liquidado o placar, fez 2 gols. Do outro lado, o que a gente estava esperando do Água Santa? Que o Água Santa fosse pressionar, saída de bola, marcar, que seria uma seleção sensacional? Não, a Água Santa tem suas fragilidades. O Vasco conseguiu tirar proveito das fragilidades dele, a Água Santa, e fez valer o melhor futebol que tem. Só que em algum momento, assim, tomou um gol no finzinho do primeiro tempo, numa desatenção de marcação, que teria que estar mais atento. Não matou o jogo no primeiro tempo, que foi tão melhor, não matou o jogo, saiu para o vestiário com uma derrota mínima, né? 1 gol só, uma vitória mínima, 1 gol só. Isso. E era o Água Santa. Sim. Então, eu me preocupo com isso. É que acho que a empolgação, né, foi, acho que principalmente ilustrada naquele segundo gol, né, em toda aquela troca de passes. Sim, ele é bonito. É o Vasco, né, gente? Sim, e acho que assim, ó, o que acho que deixou o Emiliano satisfeito é que aquele lance ilustra esse passo que eles tentam dar, né? De, tipo, não ser mais só um time reativo, aquele sufoco não é mais, já ficou no ano passado, e agora a gente quer um time que jogue de um estilo diferente. Aí quando com 15 minutos faz um segundo gol daquele e abre 2-0, eu acho que enche o... Era tudo o que ele queria ver. Eu acho Se que tivesse acabado ali, né? Se tivesse acabado ali, eu acho que valoriza o trabalho, né? Assim, quando o Emiliano fala, eu acho que parte muito da percepção de comissão técnica do dia a dia, do que eles imaginam de evolução para essa equipe. Então, acho que ele visualiza eles, né? Inclusive, para mim, o Emiliano é a melhor notícia do ano, assim, porque as coletivas dele são muito legais. Não, então, porque do Ramon a gente já conhecia, mas o Emiliano agora dando coletiva... Sim. Muito legal, assim. Ele fala sobre... Ele não esconde nada, fala sobre o que ele viu, o que ele entendeu. Então, acho que quando ele fala sobre o primeiro tempo e também dá luz ao assunto, porque o segundo foi muito ruim mesmo. Acho que ele valoriza muito mais o trabalho do que eles têm conseguido com o Vasco do que propriamente ter dado tudo 100% certo no primeiro tempo, sabe? E ele reconhece, porque entre as boas respostas que ele deu, em uma ele fala assim, ano passado a gente podia comemorar o que aconteceu aqui. Isso. Agora a gente não pode mais comemorar, né? Mas aí... Gostei dessa percepção dele. Mas aí, isso acho que vai de encontro com o que disse o Léo Jardim depois do jogo. Vou até botar o Cícero no papo. Na transmissão após a partida, o goleiro do Vasco, ele é entrevistado, e claro, no calor do momento, na felicidade da classificação, do sufoco que foi. Claro que você entende que ali eles também sentem um alívio, isso faz parte. Mas aí ele fala algo do tipo, mais do que a gente valorizar o que deu errado e o sufoco que a gente passou. Acho que isso é verdade, mas ao mesmo tempo também, isso não pode ser o mantra do Vasco, de ter que sempre tentar se superar de alguma maneira e passar um sufoco, que não é isso, e nem pra isso que o Vasco tá trabalhando, né? E o Piton nessa lista também, né, super. Por isso que é mais importante ainda o posicionamento do Emiliano. Realmente. Porque o Emiliano, ele não joga pra esse lado, Oba-oba. né? E tanto que ele fala, a gente não gosta de ganhar jogo assim. Por isso que o Ramon, quando termina, sai andando. Muito importante. Desce pro vestiário. Muito. Então, assim, sério, o momento de comemoração é um momento mais de alívio. E para mim, olhando como alguém que tem acompanhado desde o início da temporada, o Vasco, quando joga contra clubes que estão estruturados, que ameaçam times de primeira divisão, o Vasco tem um comportamento. E o comportamento tem sido bem legal, assim. O problema é seu, eu vou me defender bem e fique esperto comigo que eu posso chegar lá e fazer gol. Mas esse é um comportamento mais reativo. Por isso, para mim, é decepcionante ontem. Mesmo o primeiro tempo exaltado, é decepcionante. Porque ontem não era para ser reativo, era para envolver o adversário. O Vasco mostrou qualidade para envolver até certo ponto. E no segundo tempo foi um desespero. Então, assim, a gente já falou que sem flores, 0 flores. Então o Vasco não está pronto para dar esse passo? Assim? Eu acho que não está pronto. E acho que é esse o ponto de trabalho. Bom, gente, entre nós, a gente já se mostrou competitivo contra quem está no mesmo nível.
contra quem está na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, contra quem vai nos questionar. A gente tem sido competitivo. A gente precisa elaborar melhor contra times que vão jogar se defendendo mais, que vão jogar nos levando mais ao jogo físico. E eu acho que ontem o Vasco, no segundo tempo, sucumbiu. Não é nem sucumbiu, desculpa, relaxou. Pode ser. E o Vasco não está nessa situação ainda. É legal o que está acontecendo administrativamente, o Vasco está pensando lá na frente, o Vasco está contratando jogadores importantes. Se fosse um belo jogador, o Galdames, que aos poucos estão entrando. O Galdames sempre jogou aqui, né? Pouquíssimos jogos, está fazendo gol, tal, assim, isso tudo é legal. Mas o Vasco, os jogadores do Vasco, eles não podem tirar uma coisa da cabeça. Somos devedores. Estamos devendo ao torcedor. Então, assim, não podemos nos permitir relaxar. Ainda não pagamos essa conta. Não, né? Essa conta não está paga. Né? Sim, por causa de um primeiro tempo aceitável contra o Água Santa, não. A dívida é muito maior, tem que jogar muito mais. É o Vasco, a camisa é a camisa do Vasco. E a dívida com o torcedor, ela está muito grande. Então, não dá para relaxar. Eu senti um pouco disso, não sei se vocês notaram também. Quando o Vasco comemora, faz o gol ali, não sei o quê, o Verratti faz o gol, eles vão lá para perto da torcida, eles começam a se abraçar e pular e comemorar. Em um dado momento, tem até um jogador, eu não lembro, ele vem, chega todo felizão e o clima baixou. Parece que, não sei se foi o Verratti ou alguém que estava ali no meio, junta a roda e já começa a dar uma chamadona. Dá um papo. Não sei se é uma chamada pela briga. Depois da classificação? Eles fazem o gol, o Verratti faz o gol. Vamos comemorar. Aí, não sei o que, festa, classificado. Sim, eles vão pulando numa rodinha. De repente, depois a bolinha vai parando de pular, eles se fecham e já começa alguém a falar, eles olhando pro lado, todo mundo ali no meio, que pode ter sido um toque de tipo, não vamos entrar em confusão, não vamos não sei o quê. Ou algo do tipo, galera, e o que a gente... Foco que a gente passou no sufoco. O que a gente tem visto, acompanhado do trabalho, é que, assim, não nos dá margem para pensar que esse comportamento vai se repetir, o do relaxamento. O do jogo ruim, ele pode acontecer, né? Um dia que não está tão legal, mas do relaxamento, porque o pensamento e a atitude dessa comissão, ela já foi passada para os jogadores. Então, assim, eles já falam realmente o que está acontecendo ali. Então, eu acho que diz muito isso. Terminou o jogo, legal, mas, galera, né? A gente sorriso não foi bem amarelo. e tal. Cícero, você já volta pra gente falar também da confusão, tá? Em São Januário, tudo que aconteceu aí ainda em campo e depois do jogo também, tudo que foi registrado ali pela Roberta Barroso. Agora tem os outros lances, os outros gols